Reforma tributária. 2026 chegou, junto com ele, a reforma tributária também dá início agora neste ano. Até o momento, quando se escuta falar de reforma tributária, o que vemos é pânico, desespero, informações aí distorcidas, diversos comunicados de que vai mudar tudo, que os impostos vão explodir e ninguém mais vai conseguir trabalhar. A minha ideia nesse vídeo aqui, inicialmente, é tentar trazer um pouquinho de tranquilidade e clareza. Falar aqui, iniciar falando da reforma tributária de uma forma clara, para quem está aí assustado se acalme, e também quem está bem distante do assunto comece a ter um pouquinho mais de entendimento, tá? A primeira coisa é, sim, a reforma tributária é uma realidade, ela inicia agora em 2026. Porém, é importante ter calma, pois existe um período de transição. Só que antes de falar disso, o importante é entender qual a base da reforma tributária, qual o intuito, qual o sentido. É certo dizer que quem mais vai ter impacto com a reforma tributária é quem não entender a base dela, qual o intuito e entender aonde que ela impacta na sua área, na sua atividade. A reforma tributária ela foi instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, assim, essa emenda ela traz a ideia, o que é a reforma tributária. A prática, como tudo vai ocorrer, ela vai sendo formulada por leis complementares. A reforma tributária, ela tem aí uma inserção gradual. Ela não inicia em 100% agora em 2026. Então, ela vai sendo instituída aos poucos, colocada em prática aos poucos, tá? Em 2026 agora inicia aí, né, o período de transição, e até 2033 é a ideia aí que os órgãos pertinentes têm, né, de ter ela totalmente em prática. Então, 2026 até 2033, ela tem aí esse prazo de transição e aos poucos ela vai sendo inserida, né, no cenário tributário e o cenário antigo saindo aí aos poucos de cena. Hoje, com destaque maior, a Lei Complementar 214, que traz um pouquinho mais aí de detalhes sobre como vai funcionar na prática a reforma tributária. É importante deixar claro que existe já algumas adaptações que devem ser feitas. Uma delas aí mais claras é ter o destaque aí de algumas informações nas notas fiscais, tá? Porém, é importante também deixar claro que existe muitas situações que ainda não têm a parte prática definida, que eu acredito que nesse mês de janeiro agora, né, de 2026, vai estar sendo aí liberada muitas informações sobre a parte prática. Então, assim, hoje sólido mesmo nós temos a base teórica, mas a base prática ainda tem muita informação é, a ser liberada aí pelos órgãos pertinentes, né? E então a gente também precisa ter calma e aguardar, tá? Outra coisa importante a dizer é que a reforma tributária ela não veio para trazer novos impostos, ela veio para organizar os já existentes. Porém, é importante falar desses impostos, tá? Os impostos já existentes aí, eles são de três esferas, né? Federal, estadual e municipal. Hoje podemos falar aí que a reforma tributária ela trata diretamente dos impostos sobre consumo, né? Na esfera federal nós temos o PIS e o COFINS, e na esfera estadual nós temos o ICMS e na esfera municipal nós temos o ISS.
Os impostos que estão vindo com a reforma tributária são para organizar esses. Quais são esses impostos? Nós temos aí o CBS, o IBS e também temos o IS, tá? O CBS ele veio para estar unificando os impostos aí da esfera federal, que é o PIS e o COFINS. O imposto IBS ele veio aí para estar unificando os impostos das esferas estadual e municipal, que é o ICMS e o ISS. E o imposto IS, ele é aí um imposto que ele se trata aí como um imposto seletivo, né? Que ele vai ser instituído em produtos que são considerados como prejudiciais à saúde. Então, vamos dizer aí que de novo imposto a gente poderia considerar o IS. Porém, na verdade, o que ele está trazendo aí é uma carga maior para impostos, para produtos que são considerados aí como prejudiciais à saúde. Quais produtos são esses? Existem alguns, mas a gente pode tratar como os mais comuns, como bebida alcoólica, cigarro, né? Então, essas situações aí que são consideradas como prejudiciais à saúde. Num contexto aí geral, né? A reforma tributária ela traz alguns outros pontos mais específicos que daí com o tempo a gente vai destrinchando, tá? Porém, nesse momento, o ideal é trazer essa base mais bruta, né? Para trazer um pouquinho mais de tranquilidade e também um pouquinho mais de entendimento sobre o assunto, tá? Um fator muito importante que a reforma tributária traz também, além dessa organização, né, dos impostos, é um leque, né, para tomada de crédito. Então, assim, antes existia ali pontos muito específicos, né, aonde você conseguia, através aí dos seus custos, né, se creditar de algumas situações para abater no seu imposto aí de faturamento, tá? Agora, com a reforma tributária, essa situação da tomada de crédito sobre aí despesas e custos específicos, né? Ele fica um leque um pouquinho maior, então ela traz aí também esse ponto positivo, né? Onde vai abranger aí uma situação um pouquinho mais ampla para você poder abater ali, né? No seu imposto de faturamento, possíveis situações aí de despesas que você tenha também, tá bom? Empresas do Simples Nacional, um alarde muito grande aí também na internet, né? Onde empresas do Simples Nacional podem estar aí até mesmo acabando, né? Devido à reforma tributária, perdendo competitividade, justamente por causa dessas situações do crédito, tá? O que acontece? A reforma tributária ela traz essa situação da linha dessa possibilidade mais ampla do crédito, onde no cenário antigo aí, né, vamos se dizer assim, empresas do Simples Nacional, naquelas situações específicas, em pontos menores ainda, podiam disponibilizar crédito ao seu cliente, tá? Nesse cenário da reforma tributária, segue da mesma linha, porém vai abrir uma oportunidade maior, né, aonde empresas do Simples Nacional vão poder dispor desses créditos aí após aí a reformulação, né, da organização desses impostos, tá bom? Como que ocorre, né? As empresas do Simples Nacional, elas pagam todos esses impostos, porém por dentro do DAS, né? Aquele documento único aí de arrecadação. Ela vai continuar da mesma forma, tá? Porém, com a reforma tributária, empresas do Simples Nacional vão poder optar aí em fazer a apuração dos seus impostos por fora do DAS, né?
dos impostos CBS e IBS, né, por fora do DAS, aonde vai abrir um leque aí para seus clientes tomarem créditos. Seus clientes que eu digo são empresas, tá? E aí por isso está tendo esses rumores aonde, né, empresas do Simples Nacional vão perder a competitividade, né? Porque de acordo aí com análise aí futuristas, né, sem ser análises reais, por fora, empresas do Simples Nacional vão ter aí uma carga maior, né, de impostos. Porém, é importante analisar caso a caso. É claro, em algumas situações, possivelmente, pode ter aí sim um peso um pouquinho maior. O que seria esse peso um pouquinho maior que eu falo? É dobrar, triplicar o imposto? Não, mas por exemplo, eu pago 7% de imposto. Vamos dizer que se eu apurar ali esses impostos por fora do DAS, eu vou estar pagando ali 8, 9. Então, assim, vai requerer ali uma análise tributária, né? De cada de cada empresa, de cada situação, e aí fazer uma análise. Olha, para esse cliente aqui compensa a gente estar fazendo a tributação aí por fora do DAS, porque ele é um cliente importante, ele é um cliente aí que ele traz um valor importante de faturamento para nós. Olha, para esse cliente aqui, o valor que nós temos aí de contratado com ele, não vale a pena a gente estar fazendo a apuração desses impostos por fora do DAS, porque vai ficar muito oneroso, né? E o retorno que ele traz para nós não vai compensar. Ou, por exemplo, aquele cliente está exigindo que nós fazemos ali a apuração por fora do DAS para ele poder tomar crédito de nós, mas a gente vai precisar fazer um ajuste no contrato. Então, assim, pessoal, vai ser uma série de análises que vai ser importante ser feita e aí para você tomar uma decisão. Porém, sem fazer essas análises, não dá para ficar entrando em desespero, porque, por exemplo, o seu vizinho fez uma análise para ele não compensou, ou você escutou uma pessoa da internet totalmente aleatória e essa pessoa está falando que não vai compensar, tá bom? Então o cenário é mais ou menos esse para empresas do Simples Nacional. Vai ter a opção ali de fazer a apuração desses impostos por dentro do DAS, como já ocorre, ou por fora. Fazendo por fora, vai poder disponibilizar crédito para o seu cliente, mas não vai poder tomar crédito, como já ocorre hoje em dia, tá bom? E aí vai depender de uma análise, ajuste de contrato, saber se para aquele cliente compensa, se não compensa, tá? Então, é uma análise individual de cada empresa, de cada situação, de cada atividade. Para concluirmos e não nos estendermos muito e acabar confundindo, né, ainda mais aí o entendimento de cada um, é o que eu quero passar nesse momento. Primeiro, a base teórica está muito bem definida, já tem aí, né, a lei, né, onde ela define essa base da reforma tributária, e as leis complementares elas vão aí definindo a base prática, tá? Existem muitos pontos aí práticos que ainda não saíram, não foram definidos, então não tem muito aí o que se falar sobre isso, tá? É importante sim ter um profissional responsável da área da contabilidade ao seu lado, que já inicia aí fazendo análises, antes das análises, passando informações como essa, sobre o que está ocorrendo, sobre o que está acontecendo, né? Que consiga aí mapear certinho o tempo aí de cada situação para você de forma individual, ok? Por que de forma individual? Novamente eu repito, cada um individualmente vai ter uma situação. Não adianta olhar para o vizinho ou pegar ali
é uma informação aleatória da internet e levar para si, sem fazer uma análise individual da sua empresa, da sua atividade, da sua área de atuação. Então precisa ter calma. A primeira coisa é entender o que é a reforma tributária e o segundo passo ir aí fazendo uma definição da sua situação. Ok? Nós vamos ao longo do tempo trazendo mais informações de forma um pouquinho mais detalhada, de forma um pouquinho mais específica, mas nesse momento a gente queria tratar de uma forma um pouquinho mais bruta sobre o que é a reforma tributária, sem causar alarde, sem causar pânico. Indiferente de cada opinião, de cada situação, vamos ter que se adaptar à reforma tributária, tá bom?